Pessoal, vou iniciar o webinar de hoje. Lembrando que o webinar, ele é um webinar gratuito da Team One. A Team One tem o apoio da Abralo Digital. Para quem não conhece, é a Academia Brasileira de Alinhadores Ortodônticos. Tem uma parceria com a Team One. Então, todo webinar é um webinar a cada 15 dias, então alternando o período do hora do almoço, 12h30, com o período noturno. Temos dúvidas clínicas, temos revisões de ClinCheck, uma avaliação de um caso clínico e abordagem da teoria de algum tema específico, tá bom? Para quem não me conhece, sou Soraya Onishi, graduada na USP São Paulo, fiz a minha especialização na PCT Central, sou credenciada desde 2011, trabalhei dentro da Line como palestrante e consultora de suporte clínico de 2014 a 2017. Foi quando eu entrei em 2017 para a Team One como consultora e palestrante também. Okay? E sou afiliada da Abralo Digital desde o ano passado. Todos os webinars, para quem ainda não segue a Team One dentro do Instagram, então team1.one, e toda vez que tem um webinar, o link para acessar esse webinar fica lá na bio do Instagram, tá? Então eu faço acesso. E para quem já assistiu, sempre vai receber alguma mala direta, algum e-mail, ou nos grupos de WhatsApp também. Sempre vocês vão receber o aviso um dia antes e também o e-mail 1 hora antes do evento. Todos os webinars agora são realizados através da plataforma Zoom. E o próximo webinar, então, aí a data, no dia 22 de junho, às 12h30, então no período do almoço. Vou passar para vocês alguns cursos, né, oferecidos pela Team One. Team One é uma empresa pioneira no setor de educação do sistema Invisalign, né, então fundada por Maurício Casa e Elaine Takehara. Hoje é aniversário do Maurício, se ele estiver ouvindo, um super parabéns para você, muito obrigada por tudo sempre, que tudo retorne em dobro, tudo que você faz pelas pessoas. Uma pessoa muito querida. A Timone, então, é uma empresa no setor de educação, e ela oferece tanto cursos como o serviço de TPS, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente para vocês. Esse curso ele vai ser oferecido agora, dia 11/6, esta sexta-feira, na sede da Team One, então é um curso presencial, ele chama Hands One, e ele é ministrado pela doutora Ivana Amaral, uma querida, e o doutor Maurício Casa. Tem como objetivo, então, para os recém-credenciados no sistema Invisalign, e esse curso ele aborda escaneamento com aitero, a parte prática do escaneamento com aitero, todas as dicas referentes então a esse escaneamento, as ferramentas dentro do aitero, como utilizar essas ferramentas, um demonstrativo tanto de attachments como IPR, porque acredito que para quem esteja iniciando isso traz uma segurança clínica muito grande, tá? Porque são a primeira vez ou é o começo de vários pacientes, né? Dúvidas frequentes, as rotinas de primeira consulta, as rotinas de tratamentos ativos, assim como as rotinas de pós-tratamento, então após a colocação do Vivera, por exemplo. Abordado também a precificação, que eu acho que também é uma dúvida muito grande que as pessoas têm após o credenciamento no sistema. O passo importante para a revisão dos ClinChecks e a revisão dos ClinChecks dos próprios alunos dentro do curso, tá bom? Então é um curso bem completo e agora em São Paulo a gente vai ter então esta sexta-feira presencial na sede da Team One aqui no Itaim. A Paloma coloca aí para vocês o link dos cursos, né? Então acesso direto por site da Team One. Obrigada, Paloma. O que eu tenho também de cursos? Eu tenho um curso online que chama Step One. Então, ele fala muito da previsibilidade do planejamento virtual, como transformar um ClinCheck mais previsível, né? Todo o tratamento, ele gira em torno do seu diagnóstico e do planejamento, e tudo aquilo que você quer do planejamento ser embutido dentro do ClinCheck. Então, nesse curso, é um curso que é online, tá? Então, é um curso online, que será realizado, então, em julho, nos dias 27, 28 e 29. Serão 3 dias seguidos, 3 módulos de 3 horas cada aula, e é no período da noite, tá? Com Elaine Takehara e comigo. E tem como objetivo, então, você estudar todos os pontos de um planejamento virtual,
e a gente vai oferecer protocolos, né, o beabá de todos os protocolos de tratamentos de classe 2, classe 3, mordida profunda, mordida aberta, mordida cruzada. Vai ter um embasamento do movimento dos atátimos, dos recursos Smart Force, quando você pode fazer a troca de um recurso Smart Force por um recurso convencional, quando trocar e por que trocar, tá? E toda a biologia envolvida nisso, tá? Então, esse curso é o curso online chamado Step One. E uma novidade, então, aquele curso que eu comentei com vocês do Hands One, que vai ter esta sexta-feira, em julho ele se repetirá aqui na sede da Timon em São Paulo, no dia 26 de julho, com a Ivana Amaral e o Maurício Casa, tá? E a grande novidade é que esse curso vai ter presencial no Rio de Janeiro, no Instituto Ana Andrade, com a querida doutora Ana Andrade, né? Muita experiência no sistema Invisalign, muito know-how, né? Muita experiência clínica, né? E conteúdo também teórico e clínico. Então, vai ser um curso bem completo e agora 2 edições, edição Rio de Janeiro e edição São Paulo, imperdível. E esse curso, que é um curso de treinamento do programa CleanCheck, ele também é um curso presencial. Então, temos aí 2 cursos presenciais com vagas limitadas para garantir a proteção de todo mundo, de todos vocês, tá? Então, essa edição do curso de treinamento do programa CleanCheck vai ser em julho, né, em São Paulo, no dia 30 de julho, com Elaine e o Maurício, e no Rio de Janeiro, dia 26 de julho, com a doutora Ana Andrade. Nesse curso, o que é abordado? Então, todas as ferramentas do software CleanCheck são abordadas, tá? Como manusear os controles 3D, como destrinchar aquela tabela de movimentos dentários, que eu acho que realmente gera muita dúvida para os doutores ainda. E o desenvolvimento de CleanCheck dos alunos, tá? A revisão de setups de CleanCheck dos alunos. Todos esses cursos, para quem é afiliado a Bralo, então tem 20% de desconto para esses cursos, assim como os alunos da Team One. Então, quem já fez algum curso com a Team One tem esse 20% de desconto. Então, tem que aproveitar, tá? É a base para trabalhar com o sistema Invisalign e tem muito aprofundamento em toda essa parte teórica e são mostrados muitos casos clínicos para fundar, então, essa parte teórica. Relembrando, então, o portfólio. Oi, Naldi, tudo bom? Boa noite. Relembrando um pouco o portfólio do sistema Invisalign. Então, o sistema Invisalign é compreendido por produtos, dentre ele alinhadores e as contenções Vivera. Dentro dos alinhadores, o sistema Invisalign trabalha, então, com modalidades. A primeira modalidade são 7 pares de alinhadores que podem ser solicitados apenas superiores, apenas inferiores ou ambos, e aí os valores variam de acordo com os arcos solicitados. É aquele tratamento de pequenas recidivas ortodônticas na região anterior, pode movimentar todos os dentes, mas normalmente concentrado mais a queixa na região anterior. Tudo aquilo que você conseguiria fazer na terapia convencional em mais ou menos 3 meses e meio de tratamento. Então, são apinhamentos pequenos, em média 2 milímetros de apinhamento, ok? A segunda modalidade é a modalidade Invisalign Lite, que compreende, então, o dobro de alinhadores, então, até 14 pares de alinhadores, que eu posso solicitar também alinhadores para um arco ou para ambos os arcos, tá? E já é um tratamento que é aquilo que você pode pensar em até 7 meses de tratamento de terapia convencional. Então, uma expansão, uma pequena correção de classe 2 de caninos, né, através de desgastes interproximais no arco superior, um apinhamento moderado. A próxima modalidade, então eu tenho modalidade Moderate, que é uma modalidade relativamente nova, que são 20 pares de alinhadores, que fica entre o Light e o Comprehensive, tá? Então são 20 pares de alinhadores, que eu posso solicitar alinhadores adicionais sem custo uma vez, e depois com custo até completar os 3 anos de tratamento. Já é um tratamento que abrange um pouco mais, então algumas correções anteroposteriores, pequenas correções anteroposteriores com distalizações de premolares e caninos, uma expansão, um apinhamento anterior,
um pequeno descruzamento anterior, então limitado para 20 pares de alinhadores. Também nessa modalidade eu posso solicitar um arco ou ambos os arcos. Depois vem a modalidade Comprehensive, que é a modalidade mais completa do sistema Invisalign, com número ilimitado de alinhadores, e você pode solicitar esse número ilimitado de alinhadores por um período de 5 anos. Oi, Márcia, boa noite, tudo bom? Ilimitados, então, por um período de 5 anos. Depois vem um produto, uma modalidade chamada Invisalign First. Invisalign First é esse assunto que eu vou detalhar um pouquinho mais hoje. Ele é um produto destinado, então, para crianças, normalmente de 6 a 10 anos, mas existem alguns critérios de inclusão para esse tratamento, tá? Normalmente crianças de 6 a 10 anos com a dentição mista, né? Eu tenho normalmente uma fase intertransicional, então presença dos primeiros incisivos e os primeiros molares permanentes, e durante 18 meses eu posso solicitar quantas vezes forem necessárias alinhadores adicionais sem custo adicional. Tenho o Comprehensive fase 2, então quem solicitou o First tem direito a solicitar o fase 2, que é um tratamento corretivo. Então, para essas crianças que você trabalhou numa interceptativa, você vai trabalhar uma corretiva nessa fase 2, durante o período de 3 anos, que pode se estender para 5 anos esse tratamento. Então, durante 3 anos, eu posso solicitar alinhadores adicionais sem custo, ok? E, por fim, as contenções Vivera, que são 3 pares de contenções, você pode solicitar para um ou ambos os arcos. Quando você solicitar para ambos os arcos, virão 6 contenções Vivera, e o material ele é diferente dos alinhadores. O material dos alinhadores é o Smart Track, e o material do Vivera é o EX40, que é um material mais rígido, e aí você pode, então, utilizá-lo tanto para pacientes que vocês trataram com o sistema Invisalign, como para pacientes de terapias convencionais, tá bom? É um produto aberto, mesmo para pacientes que não trataram com o sistema Invisalign. Como é que eu solicito o TPS, que é esse serviço de plano de tratamento para Team One? Então, eu tenho os cursos oferecidos pela Team One e eu tenho o serviço de TPS. Para você solicitar tanto uma avaliação quanto uma revisão de setup de CleanCheck, é necessário fazer um breve cadastro no site da Team One, site.team1.one/TPS. Lá você faz um breve cadastro e você tem acesso, então, a um login e uma senha. Você faz um login e uma senha, você cria. Feito isso, você consegue, então, ter acesso a todo esse serviço, essa parte de serviços do TPS. As mudanças do TPS, então, agora todas as comunicações com o cliente, com vocês, doutores, é feito através da plataforma dentro do site, né? Antes era feito tudo através de e-mail, e para agilizar essa comunicação, então foi feita essa troca por uma plataforma, e lá você tem acesso, então, você enviou um clean check para ser revisado, você consegue acompanhar o status desse clean check. Então, se ele foi liberado, você consegue, através do site, dessa plataforma, acessar e finalizar a revisão do seu clean check, ok? Como solicitar uma avaliação para Team One? Depois de feito esse breve cadastro, você tem acesso, então, a essa avaliação, essa página do Treatment Planning Service, TPS, e aí tem 2 ícones, o ícone de avaliação de caso e o ícone de revisão de Clean Check. Essa revisão de Clean Check, ela é um serviço totalmente gratuito, que você envia fotografias e sua dúvida, e nós entraremos em contato através da plataforma para responder as suas dúvidas, e a revisão de Clean Check, que é um serviço pago, e os valores vão de acordo com a quantidade de casos que você vai enviar no mês. Na avaliação de caso, exatamente igual o odontograma que você tem que preencher, que é exatamente igual da prescrição do sistema Invisalign, você adiciona as fotografias, pode adicionar também as radiografias, e você vai colocar ali no campo da queixa principal e colocar também a sua dúvida. Normalmente relacionado, então, com modalidade que se encaixa, previsibilidade de tratamento. Tudo isso e necessidade ou não de alguma terapia auxiliar. Esse caso, então, é um caso enviado para avaliação clínica, então tem avaliação, e eu tenho um paciente de 9 anos, com a queixa principal de dentes para frente, uma classe 2 mandibular, apesar dos incisivos superiores bem vestibularizados, e atresia dos arcos, né? Então, é um paciente novo, com a dentição ainda mista, com a presença, então, dos primeiros molares permanentes,
com os incisivos já permanentes, erupcionados, e caninos e molares descidos. Oi, Beth, tudo bom? Pergunta que eu faço. Em que modalidade você trataria este paciente? Tá? Coloquem aí no chat para mim, por favor, em qual modalidade você trataria este paciente. É um paciente de 9 anos, com queixa dos dentes para frente, classe 2, mandibular. A Dani, nossa, que rápidas, hein? Daniela e Maria, first, modalidade first. A Cláudia, a Neuza e Naudi, todo mundo first. Ok? Todo mundo concorda com essa situação? Oi, Hideko, tudo bom? First também, maioria first, todos first. Muito bom, pessoal. Isso mesmo. Então, essa é a fase da melhor indicação para tratamentos first. Então, eu tenho um paciente com primeiros molares permanentes, incisivos permanentes, e eu tenho uma estabilidade na região de caninos e molares descidos. Tá, a Constância pediu a radiografia. Vou mudar de slide. Entre first ou comprehensive. O que vai me limitar, decidir se eu vou para comprehensive direto ou se eu fico em first? Primeiro, se o paciente ele apresenta já uma troca dentária muito próxima, então muito próximo de esfoliar caninos e molares descidos, realmente eu pensaria numa fase comprehensive. Porém, contraindicaria iniciar um tratamento comprehensive com muitas trocas dentárias ou com muitas esfoliações ou muitos gaps no arco, né? Relembrando que o sistema com alinhadores, ele vai trabalhar com o empurrar, com o abraçar e com a ancoragem. Esses três princípios da biomecânica com os alinhadores. Então, se eu estou numa fase que eu tenho muita troca dentária, então na segunda fase transicional, no segundo período transicional, com muitas trocas dentárias, é um período que eu teria que aguardar. Né? Não adiantaria eu solicitar nem o comprehensive, porque eu não tenho apoio dentário, nem para uma expansão, nem para um descruzamento, nem para uma distalização, nem para uma mesialização, tá bom? Então, depende, tá? Então, muitas vezes isso vem como dúvida da avaliação clínica, eu posso encaminhar este tratamento como comprehensive? E muitas vezes a gente vai falar, segura um pouquinho esse tratamento. Nem para first, nem para comprehensive, isso não vai ser produtivo para o seu paciente. Muito menos para o first, porque a gente vai ter só 18 meses para atuar. Mas também não como comprehensive, apesar dos 5 anos, porque a gente não tem apoio dentário, tá bom? Então isso depende muito de paciente para paciente. Mas essa situação que vocês estão enxergando aí é a melhor fase para entrar com tratamentos FIRST. Vamos abordar um pouquinho sobre FIRST, que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Critérios de inclusão. Então, a fase ideal para trabalhar é o período intertransicional. Então, existe uma estabilidade. Então, não tem trocas dentárias nessa fase. Então, os dentes descidos, eles são estáveis nesse momento, tá? E tenho dentes permanentes para apoiar uma expansão, por exemplo, né? Então, eu tenho primeiros molares permanentes, eu tenho a região anterior como ancoragem e apoio, e eu tenho dentes descidos estáveis. Então, quais são os critérios de inclusão desse tipo de tratamento? Eu tenho primeiros molares permanentes em boca, eu tenho pelo menos 2 incisivos por arco que tenham pelo menos 2/3 de dentes permanentes. Então, o que significa isso? Eu tenho que ter pelo menos 2 incisivos por arco, e normalmente são os centrais, incisivos centrais, ou superiores ou inferiores, e que eles tenham pelo menos 2/3 de coroa erupcionados. Então, tem que ter um dente estável na região anterior, pelo menos 2 por arco. E na região posterior, então a partir de caninos e posteriores, molares descidos, que tenham pelo menos 2 dentes estáveis nessa região. Então, que sejam ou descidos ou permanentes em erupção, em pelo menos 3 quadrantes. Então, tudo isso a gente remete, então, essas características de critério de inclusão a uma estabilidade do alinhador, ao processo de você poder empurrar, abraçar e ancorar todos os movimentos que você vai desejar durante o tratamento.
Só um minutinho. Aqui, consegui. Indicações. Então, as indicações é aquilo que você faz na sua ortodontia interceptativa. As expansões, elas são indicações de expansão de entre 4 a 6 milímetros, o que a gente sempre vai pedir para vocês sobrecorrigirem isso dentro do CleanCheck. Correções de mordida cruzada posterior ou anterior. Dependendo da mordida cruzada, se houver sobremordida, uso de terapias auxiliares também, assim como a gente faz no adulto. Recuperação, manutenção de diastemas para erupção dos permanentes, normalmente para caninos permanentes. O alinhamento estético, sempre tomando cuidado com a região dos incisivos laterais para não angular as coroas, as raízes dos laterais contra os germes dos caninos. Uma correção de uma protrusão dentária, como vocês viram nesse caso da avaliação, de uma mordida aberta anterior, num paciente de sucção, então usa chupeta, usa mamadeira, cria uma mordida aberta dentária anterior. Correção da mordida profunda, né? Então, também iniciada nessa fase, e a possibilidade de correção ortopédica através dos avanços, o avanço mandibular com os precision wings. Então, o efeito ortopédico a gente tem apenas se solicitamos, então, os precision wings com avanço mandibular. E muita gente pergunta, o efeito da expansão é um efeito ortopédico? Não, é um efeito dentário, mas dependendo do paciente ou a idade do paciente, a precocidade e tiver a sutura aberta, esse efeito pode até acontecer, mas normalmente todos os efeitos dessa expansão são efeitos dentários. Tenho aí um protocolo de expansão diferente, é um estagiamento de expansão diferente. Então, todo o tratamento FIRST, já como protocolo da Line, ele vai expandir primeiro os primeiros molares permanentes e depois, em bloco, os caninos e os molares descidos. Tá? Então, nessa aba, no painel de estágios, eu tenho como observar, eu tenho os primeiros, os incisivos se movimentando logo desde o início, tem os primeiros molares permanentes expandindo primeiro e logo em seguida caninos e molares descidos expandindo. Tá? Então, esse protocolo de expansão, esse estagiamento, é um estagiamento que você não precisa solicitar isso, já vem direto do protocolo online. Observe, então, a expansão dos molares superiores e inferiores e depois, em conjunto, todos juntos, caninos e molares descidos. Né? E, normalmente, uma sobreexpansão, já feita também como protocolo, em torno de 4 a 6 milímetros de expansão do arco. A Maria Tereza, ela pergunta se é estável essa correção da classe 2 esquelética. Hoje, Maria Tereza, eu vou mostrar um caso para vocês, um clean check para vocês desse avanço mandibular com precision wings. Em relação à estabilidade, são poucos estudos publicados, eu achei um estudo publicado agora em 2021, porque é um recurso muito atual, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora na aula. Attachment para expansão, então isso até preconizou todo o estudo do G8, então foi primeiro inserido no FIRST, em tratamentos com dentição mista, e todos esses attachments de expansão, observem que são muito semelhantes àqueles attachments que vocês estão enxergando agora nos tratamentos de adultos com expansão, aquele controle de torque durante as expansões, e a prevenção da abertura da mordida posterior. Então ele é aplicado attachments posteriores na região de caninos, molares descidos e primeiros molares permanentes, aplicado quando a expansão do arco dentário é programada e ele se ajusta de acordo com a superfície vestibular de cada dente. Automaticamente entra em caninos, entra em primeiro molar descido ou primeiro pré, segundo molar descido ou segundo pré e em primeiros molares permanentes. Tenho também guia de é possível em tratamentos FIRST solicitar guia de erupção ou guia de compensação de erupção ou compensação de erupção. Então, em que dentes que é possível solicitar? Disponível para caninos, incisivos caninos e pré-molares, tá? E existe um algoritmo que usa regras de posicionamento para definir a altura dessas guias, assim como a largura mesiodistal. Normalmente, a largura mesiodistal vai se basear no homólogo, e se não existir esse homólogo, vai se basear numa extensa biblioteca de dentes que o próprio sistema possui, tá? Posso solicitar também guia de molar terminal. Então, vocês já devem ter visto isso tudo dentro de uma prescrição
com o sistema FIRST, dentro de uma prescrição FIRST. Guia de molar terminal, essa aleta no alinhador, no término do alinhador, só para segurar a sopra-erupção de segundos molares que estão em erupção durante o tratamento, tá? Para evitar interferências durante o tratamento. Então, quais são os principais cuidados com tratamentos com FIRST? Então, eu não posso no Clean Check, mesmo que eu corrija a rotação, né, daquele dente, eu não posso trabalhar com a angulação daquelas raízes para distal, raízes dos incisivos laterais. Isso quando eu não tenho ainda os caninos permanentes, dependendo da posição do germe do canino. Eu evito movimentos de extrusão e de intrusão em dentes descidos. Por quê? Né? O perigo, então, de você acelerar a esfoliação de um dente ou de causar algum dano para o germe do permanente, esses movimentos verticais muito exagerados, a gente tem que evitar. Dentes com coroas curtas, a gente adiciona tátimas retangulares convencionais. Então, quando o software ele não adiciona, porque ele vai falar para você lá a mensagem do técnico, não foi possível adicionar a tátimas convencionais pelo tamanho da coroa. Então, a gente pode tentar adicionar ali uma tátima convencional retangular. Normalmente horizontal, porque dá mais retenção do que um vertical. Pensar na rotação distal dos primeiros molares permanentes superiores para correções de classe 2. Então, já que a gente não pode distalizar esses primeiros molares permanentes, dependendo da posição do germe do segundo molar, sempre pensar numa maneira e evitar, então, os IPRs numa dentição mista, então, na possibilidade da correção da rotação distal dos molares, que muitas vezes fica esquecida, tá? Corrigir a curva de Wilson em tratamentos de mordida profunda, que só a vestibularização das coroas dos dentes posteriores já vai auxiliar no aumento da dimensão vertical posterior e, consequentemente, melhorar a mordida profunda. Associar intrusão com vestibularização. Então, casos de mordida profunda, eu vou pensar nas intrusões dos dentes anteriores e associar essa intrusão à vestibularização, e aí cria-se, então, uma intrusão relativa. E pensar ao contrário, num caso de mordida aberta, pensar numa extrusão relativa. Então, vou pensar também num caso de lingualização, tá? Retenção dos quadrantes. Então, se eu olho a panorâmica, como a Constância falou ali, eu preciso observar a panorâmica e eu percebo que as esfoliações vão ser durante o tratamento, eu tenho que já pensar na retenção desse quadrante. Então, se os atátimas que vêm adjacentes a esses dentes que eu sei que eu vou perder durante o tratamento, esses atátimas forem otimizados e muito pequenos, pouco retentivos, já vou pensar na troca por atátimas convencionais. E casos que você acabou de escanear e é um dente, são arcadas que existem trocas dentárias, então os pré-molares estão esfoliando, eu preciso manter placas de acetato rígido 1 milímetro até a chegada dos alinhadores para evitar essa falha da adaptação do primeiro alinhador. E reduzir a frequência de troca dos alinhadores em períodos de férias escolares. O que é muito comum acontecer é que pós-férias escolares, agora não, porque é época de pandemia as crianças estão mais na escola, estão usando, colaborando mais com o tratamento, né? Mas o que a gente via antes da pandemia é pós-férias, muitas desadaptações e muitas necessidades de alinhadores adicionais em crianças. Então, se a gente reduz a frequência, ao invés de trocar toda semana, troca a cada 14 dias, ele vai trocar só 2 alinhadores naquele mês, a chance de desadaptação daquele arco vai ser bem menor, tá? Em relação ao avanço mandibular com Precision Wings, né? Como a Maria Tereza perguntou. Então, tem um estudo que ele foi publicado recente, em 2021, da European Journal, que ele faz um comparativo do Twin Block com os pacientes que usaram, então, o avanço mandibular. Foram 10 pacientes, foi um estudo retrospectivo e fizeram telerradiografias iniciais e finais, e tem como resultado desse estudo que tanto os pacientes que usaram os Precision Wings como os que usaram o Twin Block para avanço mandibular, eles tiveram redução, ambos tiveram redução nos ângulos SNA, SNB e ANB, ambos, e diminuíram o overjet. O que foi mostrado de diferença é que pacientes que usaram o Twin Block tiveram uma eficácia no aumento das dimensões mandibulares como um todo, e tiveram como efeito negativo uma retroinclinação dos incisivos superiores, ok? Então, chega-se à conclusão de estudo, depois de toda a finalização, que ambos os aparelhos, eles conseguem trabalhar as maloclusões de classe 2 através da protrusão mandibular. Então, tem o efeito, ambos têm o efeito de avanço mandibular.
Mas existem diferenças entre os dois aparelhos em relação aos efeitos dento-alveolares. Então, por exemplo, um classe 2.2 que você precisa projetar para depois avançar, o ideal é que seja feito até então com os Precision Wings. Então, você consegue evitar esse efeito da retroinclinação dos incisivos superiores. Tenho, então, um ClinCheck de avanço mandibular. Esse ClinCheck, normalmente, ele é formado por uma fase pré-avanço mandibular, uma fase de avanço mandibular, uma fase transitória, uma fase de mordida transitória e uma fase de objetivo de tratamento. A fase de pré-avanço mandibular é uma fase que é opcional. Então, ela pode existir ou não. E ela só vai ser lançada automaticamente pelo software quando existe uma mordida profunda maior que 7 milímetros, quando existe uma rotação de primeiro molar maior que 20 graus, quando existe um classe 2.2 que impede, então, que ele não tem overjet para fazer o avanço, quando tem uma mordida cruzada posterior, quando existe a necessidade de um nivelamento da curva de Spee para aumentar, então, o tamanho das coroas posteriores para fazer o uso dos wings, ou por instrução sua. Então, se você gostaria de ter uma fase sem os wings, antes da fase de avanço mandibular propriamente dita, você pode solicitar também, mas não é obrigatório, ok? Essa fase, então, tem que ter no mínimo 4 estágios. A fase de avanço mandibular propriamente dita, normalmente ela apresenta 26 estágios. E que, dependendo daquilo que você preencheu dentro da sua prescrição, para atingir uma situação de topo a topo, ou 1 milímetro além do topo a topo, ou 2 milímetros além do topo a topo, para você atingir, ele vai lançar a mão de até 3 jumps anteroposteriores. Existe uma possibilidade de ser um jump único. Tá? Aqui, como está demonstrado, são jumps progressivos. Então, a gente pode ter até 3 jumps dentro desse ClinCheck de avanço mandibular e que pode trazer para você um avanço de até 6 milímetros, então de 2 milímetros por jump. Quando o último, normalmente então, cada jump compreende até 8 estágios, e se você troca normalmente a troca é feita semanalmente. E o último jump, ele pode compreender mais que 8 estágios, só para equilibrar e chegar nesses 26 estágios totais. Então, num ClinCheck de avanço mandibular, quando este avanço é progressivo, eu posso ter até 3 jumps dentro de 26 estágios, tá? Isso depende o quanto você deu de limite para você atingir esse avanço mandibular. Isso, esse limite você escreveu ali dentro da prescrição. Eu posso ter dentro da fase transitória, essa fase é uma fase que vem wings, mas não tem nenhum movimento dentário. Dentro do ClinCheck ela vem com 4 estágios. E você pode estender essa fase de acordo com a quantidade que você desejar. Você pode aumentar a quantidade de estágios dessa fase. Lembrando que não existe nenhum movimento dentário. O movimento dentário ele vai terminar no último estágio da fase de avanço mandibular. A partir da fase transitória, você tem uma fase de contenção. Você pode trocar de alinhadores, mas ele está contendo o movimento dentário. Então, quando você termina a fase de avanço mandibular, é o momento que você tem que solicitar alinhadores adicionais. É o momento que você vai escanear o paciente novamente e solicitar novos alinhadores, tá? Então, é uma fase que não tem movimento, mas que você tem os wings presentes para ter uma contenção daquilo que você já ganhou do avanço mandibular. Tá? Normalmente, o tratamento com avanço mandibular, ele compreende sim fases. Então, tem uma fase que você pode solicitar o avanço mandibular, na outra fase, em alinhadores adicionais, e normalmente essa fase de avanço mandibular, ela finaliza com os dentes em topo na região anterior e muitas vezes com a região posterior desocluída, né? Como você faz com o uso do Bionator, por exemplo, que você desgasta a resina e permite a erupção dos dentes posteriores para aumentar a dimensão vertical, aqui com os wings, exatamente nessa região apoiada dos wings, a gente não consegue fazer tanta extrusão desses dentes. Então, numa fase posterior à fase do avanço, normalmente é uma fase de intercuspidação dessa região posterior. Tá? Para quê? Para você estabilizar, aumentar a dimensão vertical posterior e a mandíbula já não retorna mais para menor dimensão. Então, você deu a altura posterior, a mandíbula não faz essa rotação no sentido horário.
Tá? Então, você estabiliza numa fase consecutiva. Ah, mas se os 6 milímetros não forem suficientes para o meu avanço, posso solicitar um novo clean check com mais 6 milímetros de avanço? Sim. Né? Aqui eu falo que é limitado para 6, mas por clean check eu posso pedir em alinhadores adicionais mais avanço mandibular. Tá? E aqui, as mordidas transitórias e objetivo do tratamento. Mordida transitória e objetivo do tratamento não tem confecção de alinhadores, são estágios apenas demonstrativos. A mordida transitória é exatamente o último estágio, só que sem os wings aparentes, né? Porque quando você tem os wings, os dentes ficam sem oclusão. E aí você remove os wings, essa é a posição final que você atingiu, mordida transitória. E o objetivo do tratamento também não produz nenhum alinhador para essa mordida e fazem pequenos ajustes e normalmente de extrusão de dentes posteriores para ganhar essa altura posterior e a correção da curva de espelho. Tá? Então, são estágios dentro do seu clean check, mas são apenas visuais, não tem confecção de alinhadores dentro desses estágios. Como é que a gente solicita, então, uma revisão de clean check para Team One? Então, a gente viu ali uma avaliação, como a gente pode solicitar essa avaliação através do breve cadastro, fez o cadastro, você tem acesso a esses dois serviços, o de avaliação é totalmente gratuito e o de revisão de clean check existe custo e vai depender da quantidade de casos que você envia naquele mês. Lembrando que o pagamento sempre é processado na primeira semana do mês seguinte da solicitação. E então ali a gente chega naquela mesma página de Treatment Planning Service, TPS, e ali eu escolho então se eu quero uma revisão de clean check, clico na revisão de clean check e para a equipe da Team One ter acesso direto ao seu clean check e poder modificar o seu clean check e enviar as mudanças para você dentro desse clean check, a gente precisa ter acesso à sua IDS. Para isso, você vai criar uma conta de equipe. Então, dentro da sua IDS tem ali a aba pacientes, a aba conta, a aba educação, a aba suporte. Dentro da aba conta, tem contas de equipe, você cria uma conta de equipe, dá um login e uma senha, e aí a gente tem acesso, então, a esse clean check, tá? Apenas a esse clean check que você ofereceu essa conta de equipe. E feito isso, a gente tem acesso, então, você pode preencher com exclusividade ou não, você pode pedir por algum consultor, colocar o nome do paciente, o PID, que é aquele hashtag, deixar suas considerações sobre o caso e a gente vai fazer essas modificações no clean check até que ele possa ser aprovado, do início ao final, tá? Do início até ele ser aprovado. Então, o TPS, ele é feito, então, pela doutora Fernanda Ciotti, de Campinas, e pela doutora Luciana West. São duas ortodontistas, ambas Invisalign Doctors, já com experiência, e ambas atuando em consultório com pacientes Invisalign, tá? Então, muitas pessoas perguntam para mim, qual é a diferença do TPS com a Team One e o TPS dentro da Invisalign? As propostas são diferentes, tá? Dentro da Invisalign, eles são funcionários Align, eles sempre vão defender todo o protocolo Align, tá? Aqui, dentro da Team One, existe, então, aquela experiência do doutor, ele vai embutir, a Fernanda e a Luciana vão embutir dentro do planejamento, individualizar o planejamento de vocês e ver aquilo que vai funcionar, tornando o clean check mais previsível. Tá? Então, são ortodontistas. Dentro da Invisalign, nem sempre são ortodontistas, são todos dentistas, mas nem sempre ortodontistas. Tá? Então, eles não vão remover recursos, eles não vão substituir nenhum recurso, eles vão falar dentro daquilo que é protocolo Align. Então, as propostas são diferentes. Tá? E a consultoria web, feitas por Elaine e por mim, são 25 minutos de contato direto com o doutor através de um compartilhamento de tela. Nesses 25 minutos, a gente pode compartilhar a tela de um clean check ou de um caso clínico em andamento, ou discutir sobre dúvidas clínicas, ou até mesmo de software ou de iTero. Tá? Então, são 25 minutos de bate-papo ali. Normalmente, são revisões de clean check. Esse é um outro tipo de serviço também. E a revisão de clean check propriamente dita, que agora vou pedir licença para vocês, que eu vou abrir uma nova tela. E que eu vou... Só um minutinho. Eu vou abrir a tela de um clean check.
que eu vou revisar com vocês. Que é um clean check do assunto que a gente atuou hoje, que é do avanço mandibular e de paciente first, tá? Esse, então, é o clean check daquele paciente que vocês viram a avaliação, e ele tem, aqui embaixo, ele não tem aquela fase pré-avanço mandibular, como eu comentei com vocês, que é uma fase opcional. E essa fase opcional, relembrando então, que ela só entra em casos de uma mordida profunda exagerada, um classe 2-2 que não tem overjet para fazer o avanço, ou atresias de arco ao ponto de, durante o avanço, cruzar a região posterior, ou uma mordida cruzada já inicial na região posterior. Então, são alguns pontos que o próprio software vai detectar a necessidade de trabalhar antes de colocar os wings. Por que isso? Porque toda vez que entra os wings, observe a imagem dos wings, ele fica apoiado normalmente na região de segundos molares descidos, ou quando tiver pré-molares permanentes, então a região de segundos pré-molares permanentes, e na região do primeiro molar permanente. Então, se esses dentes precisam ser muito movimentados, não é possível, porque não é possível colocar nenhum attachment nessa região durante o processo do avanço mandibular, tá? Então, e aí vai ter falta de retenção desse alinhador, né, para determinados movimentos. Então, tudo que a gente tem que fazer em excesso de movimentos nessa região, a gente pode fazer numa fase pré-avanço mandibular, tá bom? Então, eu tenho, ao apertar o play, observem comigo que eu tenho 3 setas aqui embaixo na linha do tempo. Eu tenho a primeira seta e quando eu passo o mouse sobre essa primeira seta, ele me determina ali que eu tenho fase de avanço mandibular, o jump de 2 milímetros no alinhador 1, que também tenho no alinhador 9 e que também tenho no alinhador 17, que normalmente cada fase de jump compreende 8 estágios. E o último jump, normalmente ele tem mais estágios para poder adequar aqueles 26 estágios completos de avanço mandibular. Tá? Essa fase em branco que eu estou mostrando para vocês agora, e que também a gente passa o mouse e aparece o box ali com o nome da fase, que é a fase transitória, que eu comentei que não existem que existe wings nessa fase, mas não existe movimento dentário. É uma fase de contenção até a chegada dos novos alinhadores que você solicitar em alinhadores adicionais. Então aí, durante a fase transitória, eu posso pedir para o técnico que ele aumente essa fase. E normalmente a gente solicita por quê? Porque demora um pouco mais até a chegada de todos os alinhadores. Hoje não tem demorado tanto, normalmente a média é de 20 dias, mas até a aprovação, então pensem que a gente tem que escanear, trabalhar esse clean check e esperar mais os 20 dias. Então, os 20 dias a gente conta após a aprovação, tá? Então, normalmente, essa fase transitória eu acabo aumentando aí para 10, 12 estágios e fica a critério do doutor. E aí que, na fase de mordida transitória, eu tenho os dentes ocluídos já, sem a presença dos wings, e eu tenho OT, que é a fase de objetivo de tratamento, algumas pequenas modificações dentárias, ok? Aqui nesse clean check, então, a gente não tem a fase de pré-avanço mandibular, né? O que eu já ouvi muito de experiência de outros doutores que trabalham com bastante FIRST é solicitar a fase pré-avanço mandibular só para o paciente se adaptar com a presença do alinhador. O que é super importante é o momento que você instala o primeiro alinhador com wings, é necessário orientar bem o paciente. Então, normalmente é uma consulta de orientação. Então, adaptou os alinhadores, você vai explicar. Então, no momento que você for fechar a sua boca, você tem que protruir, você tem que jogar a sua mandíbula para frente para conseguir encaixar o wings inferior mesialmente ao wings superior. Então, quando o paciente não recebe essa orientação e ele morde de qualquer jeito, ele fala e morde, acontece muita desadaptação nessa área. Nessa segunda fase de alinhadores com Precision Wings, foi feito um reforço extra sobre essas aletas, sobre essas asas, né? Então, hoje, o Wings, ele é muito mais reforçado, mas mesmo assim, o paciente precisa ser bem orientado, tá? É algo fácil de usar? Fácil. Então, eu tive experiência com alguns pacientes, inclusive meu filho, para esse avanço mandibular. É fácil de falar, é fácil de manusear, e a experiência que eu tive foram de avanços progressivos. Hoje eu sei que tem doutores até internacionais que fazem avanço único, como se fosse uma mordida construtiva de Bionator e pede um avanço único.
o que, ao meu ver, traria um pouco mais de desconforto para o paciente inicialmente, ok? Então, aqui eu tenho, exatamente na região onde eu tenho os Precision Wings, eu não posso adicionar attachments. Então, o que eu tenho que pensar? Todo tratamento com wings, eu tenho que pensar na retenção daquele alinhador. Tá? E que normalmente, como dica, a gente vai orientar que sejam posicionados attachments retangulares horizontais em faces palatinas e linguais dos primeiros molares permanentes. O que aconteceu muito, né, antes da adaptação desses attachments por lingual, era a inclinação das coroas para vestibular dos primeiros molares permanentes superiores, como efeito de algo que traumatiza na região vestibular, que os wings ficam para vestibular, normalmente o efeito era de vestibularização dos molares superiores, e aí o contato da cúspide palatina. Então, para depois você arrumar esse torque era complicado. Então, como correção desse efeito adverso dos wings, a gente tem posicionado, então, attachments por palatino, pelo menos nos primeiros molares permanentes. Dali, isso eu preciso solicitar para o técnico. Eu vou voltar um pouquinho, porque aqui eu estou... Só um momentinho. Só recarreguei a página. Vejam se vocês estão enxergando comigo. Sinalizem aí para mim no chat se vocês estão vendo a imagem do CleanCheck. Então, como observação principal, eu tenho que escrever. Obrigada, pessoal. Ali, em nova modificação, para eu modificar e adicionar esses attachments, então eu cliquei ali em nova modificação, abriram essas duas telas dentro dos controles 3D. A tela da esquerda faz a modificação apertando play, então é um setup dinâmico, igual que a gente apertou ali no início do CleanCheck, e na direita é um setup de CleanCheck estático, que ele vai trabalhar a posição final do meu CleanCheck, tá? Então, quando eu faço as modificações através dos controles 3D, significa que eu estou trabalhando num CleanCheck estático de posição final do meu CleanCheck dinâmico. Tá? E quando você envia essas modificações num próximo setup de CleanCheck são inseridas, tudo aquilo que você fez no 3D, ele volta dentro do CleanCheck no seu próximo planejamento. Então, aqui, toda vez que eu vou adicionar num CleanCheck de Wings, eu não consigo fazer isso através da inserção. Então, eu vou fechar esse CleanCheck e vou tentar adicionar para vocês verem que ele não aceita. Antigamente aceitava. Eu vou em recursos e tento arrastar um attachment, ele já me dá esse xizinho, tá? Então, ele não aceita a colocação de attachment nesses dentes. Então, eu peço, por favor, adicionar, sempre na forma de itens, para ficar claro para o técnico, porque o técnico ele não é ortodontista, né? É um técnico em computação. Pode escrever em português ou em inglês, sem problema nenhum. Adicionar attachment retangular horizontal de 4 milímetros nas faces palatinas barra linguais dos dentes 1.6, lembrando que os dentes precisam ser escritos com ponto entre eles, 4.6. E aí no próximo CleanCheck você vai checar a posição desses attachments e checar se ele não tem colisão com o antagonista, tá? Se houver, você vem no controle 3D e você consegue ajustar a posição deles, tá bom? Então, para aumentar, qual é o segredo de um CleanCheck de avanço mandibular? Eu tenho que criar retenções nesse caso. O que é mais retentivo para um alinhador? Um attachment retangular vertical ou um retangular horizontal? O horizontal dá mais travamento, tá? No sentido de você remover esse alinhador. Então, o vertical, ele fica no sentido da remoção do alinhador. Então, se eu troco esse por um horizontal ou simplesmente mudo a posição dele, já que ele já tem um attachment convencional, esse é um convencional, então ele não tem pré-ativação. Ele foi provavelmente colocado um convencional pelo tamanho da coroa, a coroa ser muito curta. Então, muitas vezes, o próprio software já lança a mão de terapias convencionais, já
que a altura não permite colocar um attachment otimizado. Então, a diferença dos dois, um é otimizado, esse de suporte para expansão, ele tem uma face ativa, que é esse bisel, e aquele attachment convencional, ele não tem nenhum bisel, não tem nenhuma face ativa, ele funciona simplesmente por retenção, tá bom? Então, nesse caso, nos dentes que são primeiros molares permanentes e segundos molares descidos, pela vestibular, ele não vai aceitar nenhum tipo de attachment, e na região de primeiros molares descidos e caninos, a gente pode pensar, então, em attachments otimizados ou convencionais, dependendo da situação. Esse attachment, que é um attachment de rotação, ele é um attachment pequeno, seria importante para rotação, mas para dentes descidos nem tanto. Esse eu trocaria também por um attachment convencional, pensando ali que está muito próximo da região onde eu tenho que ter maior retenção em relação aos wings, tá? Então eu tenho a retenção nessa região. Esse eu posso modificar um pouquinho a posição, se permitir também, criar algumas retenções na região onde eu preciso fazer ter retenção por causa da presença dos wings. Então, eu tenho ali a mudança, a solicitação dos attachments na palatina, que não é protocolo Align, é sugerido pela Align, mas não é protocolo, não vem automático pelo software, assim como aumentar a fase transitória. Então, a fase transitória, aumentar para 12 estágios a fase transitória. Lembrando que a fase transitória não existe movimento dentário, é uma fase de contenção, mas vai vir mais alinhadores para você ir trocando depois do reescaneamento do paciente, tá? É outro detalhe que a gente costuma solicitar nesses clean checks. Então, observe, vou retornar ali para onde a gente pode apertar o play para falar sobre esse clean check. Eu tenho, então, volto lá na minha configuração, do lado esquerdo eu tenho o avanço mandibular. Ao apertar o play, vocês observam o primeiro jump, o segundo jump e o terceiro jump. Provavelmente essa prescrição ela foi preenchida pensando então ali em chegar na região de topo a topo para fazer a correção do avanço mandibular. A gente tem 3 opções dentro da prescrição, ou topo a topo, 1 milímetro além da região de topo, da posição de topo a topo, ou 2 milímetros além. Tá? Esse é o limite que o software vai enxergar para fazer o seu avanço mandibular. Você não tem que fazer nenhuma mordida construtiva durante o escaneamento do avanço, ok? O limite é dado através dessas 3 opções e que você, durante o desenvolvimento do seu clean check, você pode alterar a qualquer momento, tá bom? Então, eu tenho ali 3 avanços progressivos, que normalmente compreende 8 estágios cada avanço, e que são 2 milímetros de avanço por jump. E aí, o último jump, ele tem um pouco mais de estágios até completar os 26 estágios. O que eles dizem que durante esses 26 estágios tem uma estabilidade maior desse movimento ortopédico. Tá? Tudo isso depois ele vai ser estabilizado através da oclusão posterior. Então, se você finaliza um caso com mordida aberta posterior, você vai fazer então um novo clean check, ou de novos avanços, ou com uma fase pré-avanço mandibular, com essa correção da curva de Spee, extruindo dentes posteriores ou até mesmo intruindo dentes anteriores. Tá? O que eu tenho? Normalmente, em clean checks de first, a gente vai lembrar ali, então, da angulação dos dentes laterais. Eu clico sobre o incisivo lateral, sobre o dente, e aí eu vou checar ali na tabela de movimentos dentários se ele faz uma angulação e para que lado ele está jogando aquela raiz. Então, na tabela de movimentos dentários, eu cliquei ali no 1.2, ele sinaliza para mim a tabela, tá? E eu tenho ali a angulação da coroa para mesial e da raiz para distal em 3.3. Então, aí eu posso corrigir a angulação desse dente no sentido de não levar aquela raiz para não levar a raiz para distal, para não prejudicar, então, o germe do canino. Então, essa observação a gente pode fazer através dos controles 3D, como eu fiz agora para vocês, nesse ícone de angulação, tá? Então, eu removi a angulação daquela raiz para distal, então eu trouxe para mesial, ou zero a minha angulação, e na vista oclusal, a gente vai cuidar, então, da rotação desse dente, da intrusão, da extrusão, se possível, se cabível.
Tá? Posso pedir isso através dos comentários para o técnico? Posso. Não angular as raízes dos dentes 1.2 e 2.2 para distal, ou incluindo todos os incisivos laterais, não angular as raízes dos incisivos laterais para distal. Tá? Outra preocupação é em relação a deixar espaços ou diastemas na mesial e distal dos caninos. Como preferência clínica, eu posso deixar na mesial ou na distal, posso deixar só na mesial ou só na distal. Muitas vezes, pela guia de erupção, o canino ele vem encostado na região de incisivos laterais. E muitos me perguntam, por que deixar na mesial e distal e não só na distal? Isso vai de preferência de cada doutor, tá? Não é uma regra deixar na mesial e na distal. Tá bom? Dependendo da posição, para você encaixar melhor aquele canino em classe 1 em relação aos dentes antagonistas, aí você pode criar os espaços de maneira que você promova, então, essa classe 1 final desses dentes. Observando também a tabela de movimentos dentários, que foi uma das dúvidas de uma doutora, a doutora Michele, ela pergunta quais são os limites do movimento olhando pela tabela. Toda a tabela, ela vem, então, se vier com os dentes com traço em branco embaixo, observa que ao clicar o mouse sobre um dente que tem um traço em branco no número, tem lá movimento líder. Movimentos líderes não são movimentos que ultrapassam, então, a dificuldade de movimento dentário. Movimentos líderes são aqueles que levam mais tempo para a correção. Então, tem vários movimentos ali, mesmo dentro de um dente só, podem ter dois movimentos que sejam líderes e que tomam mais tempo do movimento dentário, ok? Movimento líder, então, é que ele vai ditar a velocidade do tratamento. E também posso ter a sinalização daqueles movimentos que estão que a gente aperta aqui em TMA e deixa a dificuldade de movimento dentário acesa e que tem um dente ali que apontou como uma bolinha azul, que me indica então que aquele movimento é moderado. É uma intrusão de 0,88 e que normalmente a normalidade para o tratamento, o parâmetro da previsibilidade com o sistema é entre 0,5 e 1 milímetro, o que está muito próximo da normalidade. Acima de 1 já requer um pouco mais de atenção ou de terapias auxiliares, ou até mesmo porque você excedeu, sobrecorrigiu o movimento dentro do ClinCheck até aparecer, então, aquela bolinha preta ou azul. Tá? Muitas vezes são as sobrecorreções que a gente faz no ClinCheck. Lembrando que o ClinCheck não é uma posição estática final, é como se fosse um sistema de forças, tudo aquilo que você quer que aconteça de previsibilidade, muitas vezes a gente tem que exceder e sobrecorrigir. No caso das crianças, a gente vai sobrecorrigir as expansões, tá? E pensar nas retenções, porque normalmente dentes descidos são mais curtos e requerem mais retenção. Então, tudo isso dentro do princípio da biomecânica com os alinhadores. Dentes curtos, assim como nos adultos, dentes curtos, vou pensar num abraçamento maior. E para o abraçamento eu tenho que ter um pouco mais de retenção. Eu aumento a superfície do dente que vai ser abraçado com o alinhador, ok? Então, aqui eu tenho a possibilidade de visualizar, então aqui deixei espaços na mesial e distal dos caninos, tanto superiores como inferior, você ajusta esses espaços como for necessário para você, tá? As retenções, então quando o ClinCheck retornar, vão ser colocados novos atátimas na região de molares e o aumento ali, então, da fase transitória, para dar um pouquinho mais de alinhadores para você até que cheguem os novos alinhadores de alinhadores adicionais, tá? Muito obrigada. Então, lembrando que sempre a comunicação do técnico feita direto, de uma forma direta, né, através de itens, tá? Então, agora eu vou enviar esse ClinCheck. Outra pergunta que também é muito comum, né? Por que um dente ele gerou um attachment de controle de raiz e o dente oposto, né, que normalmente são movimentos similares, ele não gerou? Então, se eu tenho um attachment ali de controle de raiz, eu vou clicar ali na tabela de movimentos dentários, no dente 11, cliquei ali no dente 1.1, ele deu uma angulação para mesial de 5,5 graus. Esses 5,5 graus, é necessário essa quantidade de movimento
de angulação, então se eu remover essa angulação, então eu diminuo para 4, para 3, para 2 e para 1, é necessário essa angulação? Se sim, a gente vai manter o attachment otimizado, mas muitas vezes o software ele vai entender que você atingiu aquele gatilho para a inserção do attachment otimizado, por isso que ele vai manter aquilo. E você tem que avaliar se aquele movimento inserido pelo software é necessário para você ou não. E se muitas vezes não for necessário, e durante o controle 3D você zerou o movimento da angulação, que esse attachment é específico para a angulação, então você pode remover esse attachment, aí você vem aqui em recursos e você pode abrir mão do recurso se você, por acaso, removeu aquele movimento que gerou o gatilho para aquele attachment otimizado aparecer. Tá bom? Isso acontece muito com attachment de extrusão. Por que, que o 1.1 apareceu de extrusão e o 2.1 não? E ambos têm a mesma altura e extruíram praticamente a mesma quantidade. Então, você pode aumentar a quantidade até gerar o gatilho no dente vizinho, ou então você pode recuar, dependendo do seu objetivo de tratamento, até que esse gatilho não seja alcançado e você pode remover o recurso ali. Tá bom? Mas normalmente attachments de extrusão são necessários porque são movimentos que o alinhador foge, que o alinhador escapa do dente. Ok? Então, nesse caso, eu só vou checar, então, a angulação dos outros dentes. Eu tenho 2.2, para ver se o 2.2 angulou a raiz para distal, angulou coroa para mesial, raiz para distal, sim. Então, aqui eu posso eliminar, aumentei, então aqui eu vou diminuir até zerar a minha angulação, tá? Ou eu faço através dessa barra vertical, ou eu posso fazer diretamente sobre o dente, eliminando então ali a angulação, e posso fazer o mesmo com incisivos laterais inferiores. Cliquei sobre o dente 3.2 tem uma angulação da coroa para mesial, raiz para distal, posso eliminar, zerei, e posso fazer a mesma coisa com outro incisivo, que a coroa vai para mesial e a raiz para distal. Então, eu tenho que eliminar também, e aí eu zero o movimento, ok? Então, esses cuidados, né, com os dentes permanentes em casos de FIRST são os principais cuidados que a gente tem que se atentar durante o desenvolvimento do CleanCheck, ok? A Ana Márcia pergunta, pedir o aumento da fase transitória só pode ser feito no FIRST ou posso pedir no Comprehensive para aguardar os AAs? Também pode ser, tá? Bem lembrado, Ana, eu posso pedir FIRST, eu posso pedir Precision Wings de avanço mandibular em todas as modalidades Comprehensive, que são por Comprehensive FIRST, o Comprehensive normal e o Comprehensive fase 2. Nessas três modalidades eu posso pedir Wings. Não é possível solicitar nem no Express, nem no Light, nem no Moderate, tá? Mas nessas três eu posso fazer esses ajustes que eu fiz aqui nessas outras fases, nessas outras modalidades também, tá bom? Então aqui eu vou enviar essas modificações e vou voltar para a nossa aula ali. Que eu só vou finalizar com vocês alguns slides. Só um minutinho. Ok, então aqui fiz com vocês essa revisão de CleanCheck. Normalmente os webinars são assim, então a gente demonstra uma avaliação clínica, bate um papo com vocês em relação a essa avaliação, depois a gente fala sobre algum conteúdo, né, normalmente pertinente a esse caso, e depois faz a revisão com vocês, tá? Os webinars, então, eles são gratuitos. Para quem quiser apontar a câmera do celular, tem um QR Code, que é do canal do YouTube da Team One. Né? E quem quiser acessar todos os webinars, eles ficam gravados. Né? Então, para quem não teve a oportunidade de assistir ele inteiro, todos os webinars ficam gravados dentro do site. Para quem já fez o cadastro da Team One uma vez, já tem acesso direto a todos os webinars. Tá bom? Gostaria de agradecer Oh, a todos. Oi. oi, não sei se é só para mim, mas tá no nome do paciente aqui, o Guilherme. Eu não sei se os doutores também estão vendo desse jeito, mas para mim não estava a É, apresentação.
E agora tá? Pá. Agora tá, agora sim. Tá só voltando. Pessoal, vocês não viram nada, né, do QR Code. Esse é o QR Code do canal do YouTube, para quem quiser apontar ali a câmera do celular. Para acesso, então, aos webinars gratuitamente, ficam todos gravados. Demora um pouquinho para subir o webinar de hoje, mas eles sobem e ficam todos registrados aí. Então, sempre vocês vão ter alguma dica clínica, algo para atuar dentro do CleanCheck de vocês, alguma dica para mexer dentro do controle 3D, né? E a gente só vai aprender se a gente manusear, colocar a mão na massa, tá bom? Agradeço a presença de todos. O site da Team One, www.team1.one, tá todas essas informações que a gente comentou. E um super obrigada pela presença de vocês. Espero vê-los sempre aqui conosco e que vocês possam fazer os cursos, que em cada ponto que a gente comenta nos webinars são pontos que a gente detalha muito, né, e aprofunda bastante nos cursos. Eu acho que a maioria de vocês que estão aqui presentes hoje já fizeram algum curso, tá bom, com a gente. Muito obrigada pela parceria, pela confiança e um ótimo final de semana para vocês, finzinho de semana, tá bom? Tchau, tchau, Armando, até, obrigada, Ana.